Em primeiro lugar, eu queria que você anotasse que a proposta da liderança é provocar uma transformação, mais do que provocar um resultado. A proposta da liderança é provocar uma transformação, mais do que provocar um resultado. Amém, pessoal? Preste atenção. Nós temos dois extremos na igreja reinando. Que alguns movimentos vão para um lado, outros movimentos vão para o outro. Hernandes Dias Lopes, um dos maiores expositores da palavra no Brasil, não sei se ele cunhou esses dois termos, mas ele falou com muita propriedade. A numerofobia, anota isso aí, e a numerolatria. Numerofobia e a numerolatria. São duas situações que afetam a igreja. Vamos começar pela numerofobia. Numerofobia é uma patologia, uma doença, que afeta muita liderança. É o medo do número, é a aversão ao número. Então a numerofobia é aquele estilo de liderança que não se importa com números. Não, nós não nos importamos com número. O importante aqui é a qualidade. A pessoa ela tem uma aversão a números, ela tem uma resistência a números. Esse é um extremo, que é a numerofobia. Não, número não. Vem falar de número na igreja, não. Não, nós queremos um seminário de oração, nós queremos um seminário de apocalipse, mas nós não queremos seminário de crescimento. Não, isso não. Ou seja, é um extremo, uma resistência ao provocar de resultados. E há muita igreja e muita liderança sofrendo desse mal da numerofobia, de não se importar com o número, de não valorizar a questão numérica. Ele não valoriza resultados, ele não pensa em resultados, ou seja, ele sofre disso. É um extremo perigoso. Eu sempre costumo dizer que todo extremo é perigoso. Mas do outro lado tem o outro movimento, e esse tem crescido bastante, que é a numerolatria. Então, se por um lado a gente tem numerofobia, do outro lado a gente tem numerolatria, onde o número virou Deus, onde o número ganhou lugar de adoração, louvor, onde o número prevalece sobre todas as coisas. E esse é um caminho perigoso para a liderança, é um outro extremo. E esse outro extremo, ele é nocivo demais. Por quê? Porque esse extremo da numerolatria faz com que as pessoas entrem numa posição de liderança apenas focada no resultado numérico. Há igrejas, e há movimentos, melhor dizer assim, que valorizam e enfatizam tanto o número, que aquilo acaba se tornando um Deus, um opressor sobre a vida das pessoas, e as pessoas passam a servir o número. Então a gente tem dois extremos aqui. A numerofobia, que é o extremo onde o quê? Não quero saber de números, não me interessam números, não estou aqui por números. E a numerolatria, onde número é tudo. Número é tudo. E eu sempre digo, repito mais uma vez, todo extremo é? Todo extremo é? Todo mundo comigo, todo extremo é? Perigoso. Números são importantes? Claro que são, tão importantes que tem um livro na Bíblia que chama Números. Amém? Número é importante. Então o tipo de liderança que eu creio Deus está buscando é uma liderança que não está só focada no resultado numérico. Essa liderança só focada no resultado numérico, ela é bem semelhante a um gerente. Digamos que você tem uma loja,
e você vai contratar um gerente para liderar, administrar a sua loja. Vamos colocar essa figura. O que você quer desse gerente, se você tem a loja? Você quer dele número. Você quer dele resultado. E o que começa a acontecer? Quando você é dirigido apenas por resultado, algumas outras coisas deixam de ter valor. No caso, esse gerente que a gente contratou aqui na nossa hipotética loja, se ele me der resultados durante o dia, pouco me importa o que ele faz quando a loja fecha. Concorda comigo? Se ele fechar a loja e sair para beber, me importa? Ele me dá números. Se ele sair dali e ele bater na mulher, me importa? Ele me dá. Desde que no outro dia, 8 horas da manhã, ele esteja lá abrindo a loja e naquele próximo dia ele produza números. Se ele vai passar o final de semana ouvindo Wesley Safadão, me importa? Porque eu quero dele números. Agora o que eu lhe digo é o seguinte: nós não estamos brincando de loja, nós não estamos no mundo dos negócios, onde os números equivalem para valer, de verdade. Nós estamos no reino de Deus. Então, no reino de Deus, o que a pessoa faz fora do ambiente de ministração pesa e conta mais do que o que ela faz aqui. No reino de Deus, mais do que a minha capacidade de pregar, de ministrar, de compartilhar a palavra, ou seja, a parte que vocês veem, conta mais a parte que vocês não veem. Então, quando eu estou aqui falando, conta. Mas a maneira como eu trato a minha esposa, conta mais. A maneira como eu crio os meus filhos, conta mais. Ou seja, o importante na minha vida é fora daqui. Então não é o que eu produzo, mas é quem eu sou. É importante, na questão de liderança, que a gente quer tratar, quem nós nos tornamos. Quem nós nos tornamos. Então, quando eu levo a vida por uma liderança natural, o que eu quero é resultado. Se eu entrego para você um trabalho, vamos colocar aqui, você assumiu um departamento da igreja. Esse departamento da igreja, este grupo da igreja, quando você assume, tem 10 pessoas. Ao passar de um ano, digamos que você consegue levar de 10 para 50. É um bom crescimento? Sim ou não? É um bom crescimento? Maravilhoso. Mas é só isso que a gente deve olhar? A questão não é aonde chegamos, mas a questão é como chegamos lá. Entende isso? Então, quando eu pego lá uma pessoa e vai trabalhar comigo, amém? Você aqui, como é seu nome? César. O César e César, Júlio César e o César. Vem cá, César. César vai trabalhar comigo. César, nós vamos fazer um projeto de ministério, eu e você. Nós vamos começar uma caminhada, eu e você, nós temos um sonho, nós vamos ganhar essa Ribeirão Preto para Jesus. E nós vamos caminhar nós dois. Estamos nós dois aqui, mas nós vamos chegar lá com uma multidão de pessoas. Você crê nisso? Então nós vamos caminhar. E a gente começa a caminhar, e a gente começa o trabalho, e a gente começa a lutar, e a gente começa a usar das ferramentas que estiverem disponíveis, e nós vamos caminhando, nós vamos caminhando. E o tempo vai passando, e a gente vai caminhando até que a gente chega aqui. Nosso alvo, nosso plano,
plantamos uma igreja forte, multidões, coisa acontecendo, povo salvo, aquele movimento na igreja. Isso é bom? Ótimo. Mas a questão da liderança é: quem era o César quando ele começou a caminhar comigo? E quem é o César ao final do processo? Isso a gente chama de liderança transformacional. Liderança transformacional. Liderança transformacional hoje é matéria de faculdade, é matéria de debate nas escolas de negócio do mundo. Porque a questão não é atingirmos apenas o resultado, mas é quem se tornou aquela pessoa quando ela caminhou comigo. É possível, e preste atenção nisso, é possível que eu possa ter trabalhado com o César, realizado coisas com o César, mas o César chegar aqui, junto comigo ganhamos milhares de pessoas para a organização, mas o César, você é a mesma pessoa, não amadureceu, não progrediu, ou pior, ao longo da caminhada, deu resultados, mas aquilo exigiu dele tantas coisas que hoje ele é pior do que quem ele era. Perdeu a inocência, se corrompeu, se tornou arrogante, perdeu o casamento, perdeu família. Ou seja, a grande questão não é apenas o resultado que nós vamos atingir, mas é quem se tornou essa pessoa que caminhou comigo. Estão me entendendo? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Obrigado, César. Deus abençoe. Ganhamos a cidade para Jesus, amém. Por favor. Glória a Deus. Então, anote isso. Vamos lá. Apagou aqui meu... Líderes transformacionais, vou repetir. Os líderes transformacionais são agentes de mudança. Líderes transformacionais são agentes de mudança. Eles transformam atitudes, transformam crenças, e transformam motivos. Transformam atitude, transforma crença e transforma motivo. Há um plano de Deus em provocar transformações através da nossa vida. E eu quero liberar isso aqui como uma palavra profética para você. Você vai ter essa habilidade de provocar transformações. Você vai ter essa habilidade de provocar boas transformações. Então, na verdade, Jesus não atingiu um grande número de discípulos, mas os discípulos que ele atingiu, eles foram transformados por ele. Amados, Deus nos tem dado pessoas para que estas pessoas sejam de alguma maneira, mais que um número, elas sejam impactadas pela convivência conosco. Quantos podem dizer amém? Elas sejam impactadas por andar conosco. Quando você assume lá uma célula, quantos aqui lideram célula, grupos? Quantos aqui lideram? O que acontece é que a questão não é apenas que vocês cheguem a um número para que se multipliquem em uma outra célula, para que a casa cresça. Não, a questão é até onde você vai levar aquelas pessoas que estão com você. Não é simplesmente uma questão de elas estão com você, se reunindo, se multiplicando, aumentando o seu número, mas elas continuam as mesmas pessoas, com as mesmas motivações, com as mesmas crenças e com as mesmas atitudes.
A grande questão nossa é impactar pessoas, provocando nelas uma transformação da água para o vinho. Posso ouvir um amém? Da água para o vinho. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, você lembra disso? E eu creio que Ele tem esse mesmo poder de transformação através de nós. Quantos podem dizer amém? Agora veja só, que esta transformação de água em vinho foi feita dentro de alguns aspectos. Primeiro, a água. A água é o símbolo da palavra. Depois ela foi feita em uma talha de pedra usada para a purificação. Purificação é a lavagem, era se lavar para poder participar da mesa, a limpeza, o asseio que se fazia os judeus. E terceiro, por um ato de obediência extrema. Querido, transformações vão acontecer quando a gente aplicar a palavra, quando a gente se dedicar à limpeza, e quando nós tivermos gestos de obediência ao Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Deus está querendo provocar transformações em nossa vida. Romanos 12, verso 2, fala de um tipo de transformação, que é a transformação da mente. A Bíblia diz, não vos conformeis. Conformar fala sobre assumir forma. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, você não pode ser moldado pelo mundo, você não pode obedecer à forma do mundo, mas ele diz, transformai-vos pela renovação do entendimento. Como eu transformo o meu entendimento, a minha mente, pela palavra de Deus. Por isso é muito importante a liderança, leitura. Leitura provoca transformação. Posso ouvir um amém? A leitura provoca uma transformação. Leitura amplia seus horizontes, leitura melhora seus argumentos, leitura amplia a sua mente, traz conhecimento. Leitura, meu amado, te torna irresistível. A leitura nos transforma em vencedores. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz assim para Josué 1,8, olha Josué, medita na lei do Senhor de dia e de noite, lê essa palavra de dia e de noite, e ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, você será bem sucedido. O incentivo, o incremento à leitura, meus amados, vai provocar transformações extraordinárias na sua vida. O incentivo e o desafio da leitura, e talvez você diga que não lê porque não gosta, eu quero dizer para você, essa frase está errada. Você não gosta porque não lê. Eu não leio porque não gosto. Não, você não gosta porque não lê, porque quem começa a ler, começa a gostar. Eu creio, eu estou entregando um livro para você aqui hoje, e eu quero que você leia, eu quero que você compartilhe, aleluia, que vai provocar transformações, vai criar um ambiente novo na sua vida. Você crê nisso? Porque a transformação da mente é o propósito. Porque só com a transformação da mente, nós vamos conhecer a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o meu processo com as pessoas é mais que tarefa. Liderança é mais do que tarefa. Gerenciar tem a ver com tarefa. Gerenciar tem a ver com tarefas. Então, quando a gente tem uma ação prática, que existe uma tarefa, você então entrega alguém para gerenciar o projeto. Mas quando a gente está tratando de trabalhar com as pessoas, então aí a gente precisa de uma liderança. Porque a liderança tem a ver com quem as pessoas vão ser ao final da caminhada conosco. Elas mudaram sua mente,
elas mudaram suas crenças, elas mudaram suas atitudes. Quem entende isso? Jesus, quando reúne os seus discípulos, ele junta aqueles rapazes para provocar um impacto na vida deles, para que eles sejam transformados em outros homens. Jesus os conhece pescando, ou numa noite de pesca falida, entra no barco deles, lá em Lucas capítulo de número 5, e vai dizer para eles: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, eu vou provocar uma transformação em vocês. Quando Jesus encerra esse ciclo, e esses homens estão cheios do Espírito Santo, já no livro de Atos, testemunhando para toda Jerusalém, o que as pessoas veem é como eles podem ser quem são e fazerem o que estão fazendo. O susto não era o que eles estavam fazendo, mas era como pessoas como eles estavam fazendo. Vou melhorar isso aqui para você. Eles olham para os apóstolos, e olhando para os apóstolos, eles dizem assim: não é possível que homens pescadores como eles, que vêm lá do interior de Israel, da Galileia, aquela gente era tão caipira, tão matuto, tão limitado, que eles chamavam a lagoa de mar. Eles olhavam para um lago que eles tinham, o lago até que grandinho, mas é um mar da Galileia, mas na verdade é o lago da Galileia. Mas para eles aquilo era a coisa mais colossal que eles já haviam visto na vida. Eles tinham uma perspectiva pequena de mundo, eles eram limitados, viviam circunscritos àquela região da vida, aquilo nunca ia se expandir, nunca ia crescer para eles, mas de repente eles são impactados por caminhar com Jesus, e aí o mundo já não tem mais fronteiras para eles, o mundo já não é mais limitado para eles, a visão se amplia, os pensamentos se expandem. Queridos, nós somos chamados para dar asas para esse povo, nós fomos chamados para ampliar a visão desse povo, nós fomos chamados para fazer esse povo crescer. Um dos meus pastores auxiliares, o nome dele é Alessandro Pereira. Hoje, casado, 2 filhas, casou-se na igreja. Mas quando ele chegou na igreja, ele veio para a igreja oriundo de um outro ministério. Lá nesse ministério, ele tocava teclado. Muito mal, por sinal, mas tocava. Não evoluiu. Mas era o único que tinha. E o pastor dele, olha só, quando ele foi fazer faculdade, ficou bravo com ele, porque ele ia fazer faculdade. E porque ele ia fazer faculdade, ele não ia mais poder tocar nos cultos de semana. E aí o pastor arrumou uma briga com ele. Aí ele chegou lá na igreja. A gente conversou. E aí o que eu fiz? Eu o incentivei. Asas. Quem é Alessandro hoje? Alessandro é PhD. Alessandro é pós-doutor. Alessandro escreve artigo científico para revistas do mundo em inglês. Alessandro hoje é procurado pelas maiores universidades do Brasil e algumas do exterior para ser diretor de programas de pesquisa científica. As fronteiras desapareceram. A resposta é quem ele era. Quem ele era quando entrei pela primeira vez na casa dele. E quem ele é hoje. Quem ele é hoje.
o que aconteceu durante o processo. Ele disse que uma das mensagens mais edificantes que eu ministrei para ele foi quando eu disse que ele tinha que jogar tudo os tranqueiras que ele tinha na casa dele, um monte de coisa velha, tranqueira, entulhando a casa. Eu falei, joga isso tudo fora, meu filho, precisa a sua vida fluir, se liberta disso aí. E ele falou assim, bispo, parece que aquele dia eu joguei todas as tranqueiras da minha vida, e hoje olha só a vida que eu tenho, como eu vivo, como Deus me abençoou. O Espírito Santo está neste lugar, querido, dizendo para você, você vai dar asas para pessoas, você vai dar asas para outros, você vai provocar transformações, você vai ver na vida das pessoas o teu trabalho, você vai ver no sucesso das pessoas o teu trabalho. Se você acredita, meu irmão, dá um glória a Deus aí. Eu creio, amém? Eu tomo posse disso. Quem toma posse aqui? Agora, usando esse exemplo do Alessandro, já introduzindo uma outra questão. Entendemos que a liderança transformacional é o processo em você pegar uma pessoa, e esse é o grande objetivo, e quem essa pessoa vai se tornar lá na frente, ao final do processo. Pegando o exemplo dele, qual foi o problema entre ele e o pastor? Um conflito. E qual é o problema do crescimento ministerial na igreja? Que a gente tem que aprender a administrar. Anote o próximo tópico: conflito de gerações. Conflito de gerações. Salmo 100, verso 5. Dá para pôr no telão para mim? Salmo 100, verso 5. Salmo 100, verso 5. O que diz aí? Porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade, vamos ler o finalzinho, de geração em geração. Diga comigo, de geração em geração. Eu tenho observado que o rompimento entre as gerações tem sido um limitador na igreja. Amém? O rompimento ou o desconectar das gerações tem sido um limitador. Eu vou te dar um exemplo claro para você entender. Meu filho está ali. Eu e a mãe dele, quando começamos a vida, não tínhamos nada. Com a graça de Deus, estamos fazendo alguma coisinha aqui e ali, estamos avançando. Nós vamos acumular ao final da vida algum patrimônio. Quando ele for começar a vida, ele já não vai começar com a mesma dificuldade que eu comecei. Por quê? Porque eu adiantei uma parte do caminho. Sim ou não? Quantos entendem isso? Digamos que ao final hipoteticamente, amém? Eu some aí um patrimônio de 3 milhões de reais. Posso ouvir um amém? Se vocês concordarem, eu creio na fé desse povo. 3 milhões. Eu tenho o Luiz, mais 2 filhas. Cada um deles vai ter para tocar a vida quanto? 1 milhão. Eu lhe pergunto, começar a vida com 1 milhão facilita? Meu Deus, quase falei línguas agora, irmão. Ele recebeu até uma visitação. Facilita ou não facilita? Ele começando com 1 milhão, bem orientado, a tendência é que o meu neto vá ter pelo menos 10 milhões. Entendeu? Entendeu? Não, eu só estou, é hipotético, não fica olhando com esse olhar invejoso, não. Speed inveja, sai daqui. Que não! Hã? Mas aí vai ficar muito difícil, hein? Bom, o meu neto bem orientado, bem instruído, tocando a vida a partir de 10, a tendência é que o meu bisneto chegue a 100.
Você já imaginou que em poucas gerações a gente pode sair de um casal pobre para uma família milionária? Desde que as gerações continuem no mesmo propósito. Não dá para você ser meu neto em questão de família. Mas vem cá, vou te dar uma chance. Vem cá. Vem cá, reverendo, vem cá. Mas você pode ser um descendente espiritual. Eu começo meu ministério do zero. Ao longo do ministério eu ganho filhos espirituais que somam comigo. Quando ele soma comigo no meu ministério, eu já não tenho mais zero. E digamos que durante essa caminhada que eu e ele temos juntos, eu acumule não R$1 milhão, mas eu acumule um patrimônio espiritual ministerial grandioso. O que vai acontecer com ele? Ele vai começar o ministério dele a partir de um ponto muito mais fácil do que eu comecei. Quem está entendendo? Amém. E o que acontece? A tendência é que ele termine muito além. E a outra geração, além. E a outra geração, além. Mas onde o diabo tem trabalhado na igreja e empobrecido a igreja? Eu estou aqui, trabalho, luto, começo a acumular um patrimônio ministerial, um patrimônio espiritual, um patrimônio de vida com Deus, de relacionamento com Deus, de autoridade ministerial, de conhecimento, de revelação, tudo que compõe um ministério, uma vida ministerial, de liderança. Eu acumulo um patrimônio de liderança altíssimo. Ele chega comigo, está comigo e vê que eu tenho tudo isso. E onde o diabo entra? No conflito de gerações. Porque ele vai seguir por um caminho em que ele vai receber a minha herança. A vida dele vai começar mais fácil que a minha e vai terminar mais longe do que a minha. Mas o que o diabo faz na igreja, preste atenção, é libertador isso aqui. O que o diabo faz na igreja, o diabo provoca um conflito de gerações. E a gente vai ter duas pontas nesse conflito. Anote. Primeira ponta, os reacionários. Primeira ponta, reacionário. Os reacionários. A outra ponta, os revolucionários. E a igreja tem se empobrecido pelo conflito dos reacionários e os revolucionários. Quem são os reacionários? Reacionário é aquele que quer manter tudo como está. O reacionário, ele é resistente a qualquer tipo de mudança, de atualização, de progresso ou de evolução. Tudo tem que ser como sempre foi. Tudo tem que acontecer como sempre aconteceu. Essa é a posição do reacionário. Na outra ponta a gente tem o revolucionário. Quem é o revolucionário? O revolucionário é aquele que acha que descobriu a roda.
Tudo que a geração anterior fez não presta. Tudo que a geração anterior fez não vale. Tudo que a geração anterior fez não tem valor, não tem sentido. Esse busca por uma evolução, esse busca por uma atualização, esse busca por um crescimento, esse busca por manter as coisas como estão e sempre foram. O que acontece aqui, retomando a questão da herança, nós recebemos esta herança, trabalho, tal, construa um patrimônio espiritual. E quando chega a hora dessa geração receber algo para seguir, o diabo planta esse conflito de gerações, reacionários e revolucionários. Eu fico de um lado dizendo tudo tem que ser como é, e ele fica do outro lado dizendo nada pode ser como era. E a gente entra num conflito, aí você vai perguntar, quem está certo, quem está errado? Os dois estão certos e os dois estão errados. A primeira geração está certa quando ela quer guardar valores, quando ela quer guardar bases, quando ela quer manter princípios. A primeira geração está certa, mas ela está errada quando ela resiste à atualização, quando ela resiste à evolução, quando ela resiste ao progresso. A segunda geração, ou a próxima geração, está certa quando ela quer evoluir, progredir, atualizar a linguagem, melhorar os processos. Ela está certa, mas ela está errada quando ela ignora o que foi construído, quando ela ignora as raízes, quando ela ignora as bases, quando ela ignora o trabalho passado. O que a gente precisa hoje, não de um conflito de gerações, mas o que a gente precisa hoje é de uma unidade de gerações. E aí, vamos dizer que em algum juízo de valor, a minha geração somou um patrimônio ministerial de 1 milhão. Só um número, tá? Se eu entregar para esta geração um patrimônio espiritual e ministerial rico, ela vai terminar pelo menos 10 vezes mais rica. E o que o diabo faz é assim, ó. Eu venho, trabalho, construo, adquiro um patrimônio espiritual. Na hora dessa geração herdar o patrimônio espiritual, o que ela faz? Ministerial, ela rompe. Aí é outro que vai começar do zero, é outro que vai começar do nada, e vai terminar na mesma posição que o outro. Em 3 gerações, obrigado querido, obrigado. Em 3 gerações, nós poderemos ter um patrimônio espiritual extraordinário. Mas muitas vezes esse conflito de geração entra entre um e outro. Reacionários resistindo a tudo, revolucionários ignorando o que foi feito. E quando a gente lança isso por terra, um guarda as bases, um guarda os princípios, o outro atualiza, melhora, prospera, progride. Irmãos, a igreja em pouco tempo pode ir muito além do que você imagina. E eu estou orando aqui porque eu estou ensinando princípios meio como aula, mas eu sou profeta de Deus. E eu não vim aqui para dar uma palestra como um professor, eu vim aqui para ministrar e dizer: o Senhor está lançando por terra todo o espírito de desentendimento entre gerações. O Senhor está quebrando e cancelando nesta tarde, neste lugar,
toda resistência ao progresso, toda ignorância ao passado, e o Senhor está costurando gerações de líderes para que ambos construam um patrimônio espiritual poderoso. Dê um aplauso a Jesus. Eu sinto a unção de Deus aqui. Eu sinto glória de Deus neste lugar. Meu Pai. Uau! Apenas a título de exemplo, se você quiser anotar, uma situação em que isso funcionou muito bem foi a mentoria de Mordecai e Esther. Uma geração mentoreou a outra. Quem subiu ao trono foi Esther, mas quem deu toda a base para que ela fizesse a sua missão com sucesso, com excelência, foi Mordecai. O processo de mentoria é muito importante. Mentoria é mais que uma palavra da moda. Mentoria é um processo importantíssimo. O mundo corporativo hoje descobriu o segredo do coaching. Existem sessões de coaching hoje que executivos pagam milhares de reais. Milhares. Para que alguém vá, se sente com ele por 1, 2 horas e fale com ele sobre seus planos, projetos, e que ele possa conversar sobre o que ele tem para fazer. E executivos do mundo descobriram que sentar com um mentor por 1, 2 horas, pagando milhares de reais, podem render para eles milhões de reais. Irmãos, e nós temos a mentoria de pastores, a mentoria de líderes à nossa disposição, de graça, do reino de Deus, de graça recebeu, de graça dá, que pode transformar a nossa mente, transformar a nossa vida. Por favor, procure um mentor espiritual, alguém que você possa se espelhar. E aqui, é claro, eu não estou falando para uma igreja específica. O vosso pastor tem toda a capacidade, a condição, a liderança desta igreja tem toda a capacidade e condição de ser o Mordecai que põe você no trono. Eu quero dizer, quem ouve mentor sentar no trono. Você pode dizer para um ou outro, e quem ouve o mentor senta no trono. Meu Deus, meu Deus. Peraí, o senhor quer dizer que uma geração vai colocar a outra mais alto? Bispo Júlio, para tudo, para o mundo, eu quero descer. Porque até hoje eu entendia que o líder devia ser o meu objetivo máximo. Então eu vim aqui para a igreja, então o pastor Roberto, ele passa a ser o meu alvo, a minha meta. Porque afinal de contas o meu líder é aquele que está sobre mim. A gente não tem essa, ele é a minha cobertura. Por favor, eu vou falar algo aqui, você vai guardar. Eu não estou falando de cobertura no sentido de proteção. Amém? Eu não estou abordando a questão de cobertura agora no sentido de proteção. Eu vou falar no outro sentido. Um líder, eu vou usar, não vou nem usar o nome cobertura. Um líder não pode ser um teto. Vamos dizer? Um líder não pode ser um teto, uma tampa. A ideia de Jesus nunca foi ser teto de ninguém. Qual que é a ideia de líder que nós temos? Nós temos uma ideia de líder que é como uma pirâmide. Um semideus numa ponta,
Me entende? E dali para baixo, João 14, 12, Jesus reúne os seus discípulos e diz assim: na verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus disse: olha, eu não sou o teto, eu sou o ponto de partida. Eu não sou o telhado, eu sou a base. Olha só, Jesus não disse assim: vocês farão até o que eu fiz. Jesus disse assim: vocês farão do que eu fiz para frente. Vocês vão começar de onde eu estou para mais. A visão de Jesus é que Jesus não era um teto, Jesus era uma base. A verdadeira visão de liderança não é ser teto, a verdadeira visão de liderança é ser uma base. Os meus liderados não podem olhar para a minha vida e ver o limite de onde eles estão, onde eles podem chegar. Eles têm que olhar para a minha vida e dizer: é a partir dele que eu vou avançar. É claro que para isso, a gente precisa compreender o que também tem sido muito distorcido, a cultura da honra e da paternidade. Amém? Jesus então vem e diz assim: olha, eu sou o ponto de partida. Irmãos, quem se ligar ao meu ministério, ele não vai olhar para o meu ministério e dizer: é lá que eu quero chegar. O meu ministério para ele não é o alvo final. Um dia eu quero ser como o pastor Júlio, e terei a igreja, e farei isso, e... É a partir do meu ministério. É a partir de onde eu estou. Então, quando alguém chega hoje na igreja, ele não pode dizer assim: olha, eu quero chegar onde o meu pastor chegou. Eu estou com o meu pastor aonde ele está. Olha que bonito isso. E irei além desse ponto. Porque é uma ideia de continuidade. Posso ouvir um amém? Amém. É uma ideia de continuidade. Esses recomeços que têm matado o progresso de muita gente. É esse recomeço que tem matado o progresso de muita gente. Bispo, o senhor já teve problema com revolucionários e reacionários? Eu já tive. Eu tinha um líder muito bom, muito capaz, muito habilidoso, bem casado, vida com Deus, pessoa de Deus. Liderava uma área nossa, crescendo, avançando, progredindo, prosperando. A identidade do ministério já havia colado nele, crescendo. Mas de repente o coração começou a viver essa questão revolucionária. E de repente nós passamos esse conflito de reacionário e revolucionário. Quem sabe eu do meu lado, e aqui coloco minha parcela de culpa, não soube lá atrás, anos atrás, administrar talvez esse conflito de gerações. Ele já estava desfrutando do que o meu ministério tinha. Ele já estava vivendo o que o meu ministério possuía. Mas esse conflito de gerações encheu o coração dele. O que aconteceu? Rompeu. O que ele foi fazer? Começar
ministerialmente, você vai entender a linguagem que nós estamos usando nessa explicação, mais pobre do que eu quando comecei. Temos ministeriais. Então a pessoa que hoje com certeza poderia estar fazendo e falando, sem dúvida nenhuma, para milhares, impactando milhares, não está impactando dezenas. Poderia ter usufruído de um patrimônio ministerial e espiritual, mas decidiu romper num conflito de gerações. Está entendendo? Veja só, vamos contar uma sequência de gerações. Em Mateus 10:40, Jesus diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Agora pense comigo. Jesus diz que o Pai o enviou. Jesus, enviado do Pai. O Pai enviou Jesus. Jesus enviou os apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Os apóstolos enviaram uma nova geração. Aí eu quero que você só anote 2 textos, para depois você prestar um pouquinho de atenção. Atos 15 e 1 Coríntios 4, de 14 a 17. Atos 15 e 1 Coríntios 4, de 14 a 17. Amém? Presta atenção. Atos 15 e 1 Coríntios 4, de 14 a 17. Eu preciso que você estude esses textos depois. O que você vai ter aí? Você vai ter, o Pai envia Jesus, o Pai primeira geração, Jesus segunda geração. Jesus envia os apóstolos, terceira. Os apóstolos criam uma nova geração, quarta. Nessa quarta geração eu estou colocando aqui numa ordem ministerial. É claro que Paulo, se a gente for pensar numa outra questão, seria um dos apóstolos de Jesus. Mas Paulo, quando você olha na ordem ministerial, Paulo era um apóstolo da igreja de Jerusalém. Então vamos lá. Em Atos capítulo de número 15, você vai identificar Paulo levando as cartas de Tiago e de Pedro. Quem era Paulo em Atos 15? Vou te dizer. Lá em Jerusalém fez-se um concílio. Amém? Acompanha a ideia. Lá em Jerusalém fez-se um concílio. Nesse concílio houve uma decisão. Essa decisão, uma vez tomada, foi entregue a um mensageiro. Seu nome era Paulo. Paulo, agora você vai pegar a nossa mensagem, não a sua. Você vai pegar a nossa mensagem e você vai levar de igreja em igreja. Paulo, aqui em Atos 15, é um enviado da igreja. Então Paulo ia chegar lá numa igreja. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Eu vim aqui a mando do apóstolo Tiago. Olha Paulo. Paulo não chegou. Na tarde deste dia, uma luz entrou pela janela do meu quarto e o Espírito Santo me revelou uma palavra. Segure na tua cadeira, porque isso não. Paz, irmãos. Eu venho da parte do apóstolo Tiago e ele tem uma palavra para vocês. Tiago me mandou com esta carta. Atos 15 tem isso. E Paulo vai e lê a carta dos apóstolos que o enviaram.
Quem quer autoridade precisa reconhecer a autoridade. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá muita graça aos humildes. A Bíblia diz que homens quebrantados ganham Deus. Homens quebrantados ganham de Deus. A Bíblia diz que Deus não resiste quebrantamento. Uau! O que acontece? Porque é importante o que eu estou contando para vocês aqui em Atos 15. Porque lá em Atos 15, numa das igrejas que Paulo visita, tem um moço chamado Timóteo. E quando você for ler o texto lá de 1 Coríntios que eu estou te falando, você vai ver que Timóteo agora está fazendo o que Paulo fazia. Timóteo está ocupando a posição que Paulo ocupava quando ele o conheceu. O dia que Timóteo viu Paulo pela primeira vez, Paulo não foi pregar sua mensagem. O dia que Timóteo viu Paulo pela primeira vez, Paulo não tinha um ministério independente. O dia que Timóteo viu Paulo pela primeira vez, Paulo era um porta-voz, um discípulo, um enviado da igreja de Jerusalém, lendo uma carta, uma mensagem, uma decisão que não era dele. E quando você vai olhar mais à frente, Paulo escreve suas cartas, entrega a Timóteo e diz: meu filho, vai lá ler. Paulo está agora, ou melhor, Timóteo está agora, lá em 1 Coríntios, fazendo a mesma função que Paulo fazia quando ele o conheceu. Ministério é um processo, ministério é um progresso, ministério é um crescimento. Quantos entendem isso? Ministério é uma evolução. Ministério, meu irmão, se sobe de escada, não se sobe de elevador. Quem me entende? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, é importante. 2 Timóteo 2:2. Esse texto tem que ser uma marca para quem é líder. Vamos lá? Esse texto aqui ele tem que entrar em você, amém? 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que ensinem os outros. Olha só, Timóteo conhece Paulo como mensageiro de Tiago. Timóteo assume a posição de ser mensageiro de Paulo. E agora Paulo está dizendo a Timóteo que em determinado momento ele vai passar a enviar pessoas. Uma geração ligada a outra geração. Uma geração ligada a outra geração. Quero concluir aqui para a gente fazer nosso intervalo. Pode ser agora? É isso aí? Mais 20 minutos? Ok. Paulo está agora dizendo: Timóteo, você vai. E agora nesse texto ele já está dizendo que Timóteo vai enviar. E que os enviados de Timóteo vão enviar a outros. Aí eu fiz uma conta. Pensa comigo. O Pai envia Jesus. 2. Jesus envia os apóstolos. 3. Os apóstolos enviam Paulo. 4. Paulo envia Timóteo. 5. Timóteo envia os seus. 6. Os de Timóteo enviam mais um. 7. 7 gerações. Lá de Mateus até aqui onde a gente está lendo são 7 gerações. Sem quebrar o ciclo de herança. Lembra que eu disse isso? Aí você ficou abismado do meu bisneto. Tem uma herança de 100 milhões. Deixa eu te dizer uma coisa. Na 7ª geração,
o que saiu de Deus e não foi quebrado, já tinha conquistado o mundo. Sete gerações ali daria um tempo em que o mundo inteiro foi alcançado, porque não houve a quebra do ciclo de geração, porque uma geração começou a partir da outra e não aquém da outra, porque uma geração foi a base para outra, foi o degrau para o próximo, foi o ponto de partida para outros. Uma geração não serviu à geração anterior, mas a geração anterior serviu à próxima geração. Queridos, é isso que o Espírito Santo quer trazer para mim e para você, que quando eu sirvo a próxima geração, eu estou dando continuidade. É por isso que a gente tem um problema sério, esse conflito de gerações, essa quebra de alianças, esse rompimento de ligação, ele acaba empobrecendo a igreja. Sabe por quê? Porque está todo mundo começando do zero, e você não precisa começar do zero. Até aqui, aonde o vosso pastor veio, é da onde vocês estão começando, e se vocês derem início, derem continuidade, a próxima geração e a outra geração, porque, meu irmão, eu não estou aqui para receber, mas eu estou aqui para entregar. A gente não está aqui para ser servido, mas a gente está aqui para servir. O princípio do serviço, na verdade, é que nos faz prosperar. Quando eu não quero dar à geração anterior a honra, quando eu não quero que a próxima geração me supere, esse conflito de revolucionários e reacionários cria um empobrecimento da igreja. O reino é dele. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Eu sinto que Deus quer derramar uma unção aqui agora. Eu sinto que o Espírito Santo quer trazer uma cura aqui agora. Arandabia sonde cambia sende manda chubri andaraias. Aleluia. Aleluia. Há uma liberação de unção, de uma geração para outra geração. A geração de Elias e de Eliseu. Eliseu veio no ministério dobrado. Quando Eliseu diz para Elias: eu quero o dobro do espírito profético que está em ti, ele está dizendo: eu quero dobrar o ministério que você teve. Elias diz: dura coisa você pediu. Não é fácil. Não é fácil crescer, não é fácil progredir, não é fácil ocupar o lugar do outro. Mas, irmãos, o Espírito derrama essa unção sobre nós. Mas um dos textos que eu mais amo na Bíblia nisso tudo é o texto de 2 Reis, capítulo de número 3. Quando o rei de Israel, o rei de Judá e o rei... esqueci o terceiro rei, agora fugiu. Mas 3 reis procuram Eliseu. E sabe qual a referência que dão de Eliseu? Não está aqui Eliseu, filho de Safate, o qual deitava água sobre as mãos de Elias. Irmãos, nessa época da vida de Eliseu, ele já fazia milagres extraordinários. Nessa época da vida de Eliseu, ele já era a maior autoridade espiritual em Israel. E sabe como eles lembravam dele? Como o moço que deitava água
nas mãos de Elias. Ele era o homem que era capaz de tocar o rio e o rio se abrir. Ele era um homem capaz de realizar curas e sinais extraordinários. Mas você sabe qual a referência que tinham dele? O serviço que ele prestou ao seu mentor, ao seu antecessor. A verdadeira marca que nós podemos levar é a marca do serviço. A marca do serviço. De uma liderança que não veio para servir, ser servida, mas para aí a pirâmide da liderança se inverte. Porque o líder deixa de ser um semideus no topo e passa a ser um alicerce para que muitos cresçam a partir dele. Então, liderança não é quantas pessoas me servem, mas é quantas pessoas eu sirvo. Liderança não se mede pelo carro que eu dirijo, pela casa que eu moro, pelas roupas que eu visto, mas ela se mede por quanto progrediram os que comigo caminham, os que ao meu lado estão. O sucesso da liderança é quanta capacidade tem. É quando o líder faz do outro mais importante do que ele. Eu estava contando para o pastor uma experiência que eu tive. Estava na igreja com a nossa equipe, e aquele povo atendendo telefone, tocando telefone toda hora. Aí eu falei assim: eu não entendo vocês. Ó, o espírito do orgulho entrando. Eu não entendo vocês. Pastorei esse povão todo aí, ó. Meu telefone passa o dia inteiro, não toca uma vez. Vocês cuidam de um departamento, do ministério, o telefone de vocês não para o dia inteiro, gente ligando, gente. Eu aqui, ó, pastorei esse igrejão todo aqui, ó. Meu telefone toca uma vez. O povo ficou quieto, os líderes. A minha mulher não. Só para te avisar, o nosso telefone toca para o seu não tocar. E o seu não toca porque nós resolvemos quando o nosso toca. Eu sei que nessa hora bateu um arrependimento do pastor Roberto. Ele falou: tinha que ter chamado ela, não tinha que ter chamado ele. Ela só sintetizou na prática o que eu ensino, mas com muito mais sabedoria, porque a verdade é essa. Quando que essa liderança vai estar de parabéns? Quando o telefone do pastorzão parar de tocar e as pessoas olharem para vocês e dizer assim: falar com eles dá tão certo quanto falar com ele. E que se o pastorzão sumir daqui um mês, ficar um mês fora de lua de mel com a pastora,
Meu Deus. Eu estou sentindo. Vai liberar, meu Pai. Ai, meu Deus. E alguém vai dizer assim, meu pastor saiu, eu nem vi. E aí o pastor vai ficar depressivo. Não. Aleluia. Pô, eu penei para a gente chegar até aqui e agora eles estão liderando. Eu vim abrir o caminho. Gente grande é quem abre caminho, não é quem trilha. Jesus disse assim, teve um que foi grande, e nenhum foi maior do que ele, porque ele foi um que preparou caminhos, ninguém é maior que ele. João Batista, Jesus disse, ele é o maior dos homens. E João Batista olha para Jesus e diz assim, eu não sou digno de atar as sandálias. 2 gerações de ministério que se completam, se honram e se elogiam. Que a graça de Deus derrame sobre vocês aqui hoje. Servir seja a sua marca. Sabe quem foi Josué? Servidor de Moisés. Mas a Bíblia diz, meus amados, que quando Moisés sai de cena, Josué entra e Deus é com ele. Será que você crê que a unção é transferida? Que a unção é compartilhada? Deuteronômio 32 vai encerrar dizendo que Josué, filho de Num, servidor de Moisés, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia-lhe imposto as mãos. A imposição de mãos de Moisés transferiu poder, transferiu sabedoria, transferiu unção para Josué. E a Bíblia diz que Josué estava pronto para tomar o povo e levá-lo à terra prometida. Alguns do povo olharam para Josué e imagina substituir Moisés. Olharam para Josué e disseram assim, olha, nós vamos te seguir, desde que Deus seja contigo como foi com Moisés. O quê? Então tá, vocês estão comigo, é isso, nós estamos com o Senhor, desde que o Senhor seja igual a Moisés. Quer dizer que eu tenho que abrir mar, tem que chover pão. Quer dizer, se eu fizer essas coisas básicas como fez Moisés, então vocês estão comigo. Exatamente. Mas a questão é que Josué ficou o tempo que precisou sob a mão de Moisés. A mão que estava sobre Deus, a mão que estava sobre Josué, cobrindo ele. E a primeira coisa que ele fez, Deus disse, hoje eu vou mostrar para esse povo que eu estou com você. Vai lá e abre o Jordão. Vai lá e com um grito derruba um muro. Ora aí o sol e a lua vão parar onde estão. Eu sou com você.
para a gente fechar essa sessão. Você não pode interromper um ciclo de liderança. Você não pode deixar de influenciar. Existe um texto que a gente usa para campanhas de família, que na verdade eu vejo uma rotura, uma abertura na vida de Josué. Há uma questão em Israel, e Josué, ao fim da sua carreira, diz uma frase que foi infeliz. Quando ele está no fim da carreira, ele diz assim: olha, se é bom servir a Deus, sirva. Se querem servir a outros deuses, escolhei vós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decidir pela minha casa foi bom. Eu e minha casa, mas ele não fez o papel de líder no final. Vocês decidam. Josué não deixa ninguém no lugar dele. Virou a página, começa um período de Israel. Na história bíblica, o período dos juízes. E qual o problema do período dos juízes? Não havia uma liderança forte. E Israel se tornou exatamente o que Josué liberou. Cada um faz o que quiser. Quando Josué abre mão dessa influência, Israel entra num período perdido de altos e baixos, onde cada um fazia sua própria vontade e corria segundo atrás do seu próprio desejo. Mas quando há uma liderança, essa liderança o encaminha no propósito. E quando você está debaixo de uma liderança saudável, ela sempre vai te colocar no propósito. Posso ouvir um amém? Amém. Que você seja um líder servidor, que provoque uma transformação naqueles que estão com você. Levante sua mão e diga: eu vim para servir e não para ser servido.